Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Agora sim, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Né? Espero que todos tenham passado um final de ano muito bom, seus familiares, conseguir descansar um pouco, para a gente poder retomar aí nosso trabalho, né? Fico muito feliz com a presença da doutora Letícia. Obrigada, doutora Letícia. Veio nos prestigiar hoje. Obrigada a todos, os membros da comissão, nossa diretoria. Doutor Paulo, um especial, que vai trazer para nós aí, o mestre da arbitragem, vai trazer para nós aí uma aula novamente, a continuidade da aula. Acredito que tenham pessoas que, não, infelizmente, não participou da última não, né, penúltima reunião, então perdeu aí a parte, né, dessa brilhante exposição do doutor Paulo, mas a gente vai dar continuidade. A ideia, pessoal, é retomarmos aí ao nosso calendário nas terças-feiras, nas segunda terças-feiras do mês, mas como a gente não tinha feito, né, nem em janeiro, nem em fevereiro, nossos encontros, até a doutora Mônica, a doutora Fabiana provocou essa reunião, vamos antecipar para a gente poder aí iniciar o ano de 2026 com o pé direito. Certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, presidente. Todos muito, muito quietos. Podem falar, gente. Vamos dar início aí. Antes de mais nada, eu gostaria de falar de 2 eventos, antes da gente iniciar a exposição do trabalho do Dr. Paulo. Eu queria falar de 2 eventos que a OAB de Aparecida está realizando, que eu conto com a presença de todos vocês. O primeiro é agora, dia 6 de março, às 17 horas, né, na sede da OAB de Aparecida, Mulheres em Conexão, que é um evento em comemoração ao Dia da Mulher. Não é só para mulher, tá, gente? Então, os doutores também podem participar, também estão convidados para esse evento. E o outro, um pouco mais no final do mês, dia 24, deixa eu pegar aqui certinho, dia 24 de março, às 18 horas, na sede da OAB também de Aparecida, o evento sobre o tema, o foro extrajudicial como pilar da segurança jurídica e desjudicialização, com o doutor Anderson Máximo de Holanda. Vai ser um evento muito bacana, e eu conto também com a presença de todos vocês. O nosso presidente pediu para divulgar, então quem puder divulgar, já está no Instagram da OAB de Aparecida, mas se vocês não tiverem a arte, só me pedir que eu passo, tá? Para ajudar a gente a divulgar o evento, esses 2 grandes eventos aí, promovidos pela OAB. E dentre outros que porventura vão ter, tá? Mas em especial esses 2, tá bom? E para a gente poder dar início e não prolongar tanto mais, né? Vamos começar a aula sobre arbitragem com o Dr. Paulo Marques de Campos Batista, membro da nossa comissão. É um prazer recebê-lo aqui novamente, Dr. Paulo. Doutora Letícia também vai contribuir muito para essa nossa aula. Estamos aí diante de 2 grandes estudiosos da área, né? E é um prazer recebê-los aqui. Está com a palavra, doutor Paulo. Doutora Letícia, se quiser falar antes do doutor Paulo começar, vai ser um prazer também. Hoje eu vim aqui só para aprender, viu, Flávia? Com a aula com o doutor Paulo Marques é sempre um aprendizado, assim, brilhante, né? Eu fazia questão de sempre estar o máximo de reuniões possíveis presencial, porque sempre era um aprendizado, uma discussão muito boa
né, quando ele era presidente na comissão de arbitragem na OAB Goiás. Então, assim, eu vim aqui para aprender, viu? Vou ficar aqui caladinha. E obrigada. Eu também vou ficar quietinha. Comigo, viu? Sempre. E a doutora Letícia, Tá bom, doutora. A doutora Letícia, juntamente com a doutora Juscelene, sempre são os votos contra. É bom que vai dar um debate bom aqui hoje. Presidente, o Paulo teve uma falha sistêmica, ele está reiniciando o computador. Aí eu acho que seria pertinente, enquanto ele volta, dar a palavra, né, para quem quiser se pronunciar, e também a questão da votação, né, se a gente pode manter essa data das segundas, terças-feiras no mês para as reuniões ordinárias, que a gente já envia para Eu deixo no final, mas já que vamos aproveitar que caiu, a gente já volta. Porque, gente, quem está entrando agora, nossas reuniões sempre aconteciam na segunda, terça-feira de cada mês. Nas né? Segunda, quarta-feira de cada mês. E a ideia é trazer para terça, se teria alguma objeção, se teria algum impedimento por parte, principalmente, dos membros e da diretoria. Quem quiser falar. Sem objeção. Poderia ser nas segundas, terças, que aí já fica marcado, fica mais fácil de organizarmos dessa forma, né? Doutora Liliana, bem-vinda. Obrigada. O Paulo não está conseguindo agora habilitar o microfone dele. Só um instante. A tecnologia, ela é ótima, mas quando ela resolve nos atrapalhar, né? E aqui está uma chuva. Aí junta isso tudo. Mas, pelo menos para mim, o material está aparecendo perfeitamente. Para todos também, eu acredito, né? Ele falou que vai entrar pelo celular por conta do áudio, que ele está com problema lá no computador. Ok. Enquanto isso, presidente, aproveitando a doutora Letícia, Só. dando cartilha aqui, passar esse carão nela aqui durante a E reunião. a doutora Liliana, as duas. Bem lembrado, doutora. Pronto, agora a Liliana tem que fazer nossos pelo menos pedidos. eu reparto. E agora? É nossa cartilha. É verdade. Lili, ó, nós vamos ter que até sexta-feira dar uma posição para a Flávia, viu? E já tô te dando essa responsabilidade. Até quinta eu te cobro, porque até sexta é da Flávia. Isso. Assim, não, tá tudo errado, não quero nada disso, ou tá tudo certo. A gente quer um feedback para ver o que a gente faz da vida. Pode deixar, até na sexta-feira a gente dá um retorno. Porque a ideia seria lançar esse semestre ainda. Bacana. Top de linha, né? Outra coisa que a gente podia lançar, né? Já que você está me cobrando, eu vou cobrar agora, né? Outra coisa que a gente podia lançar, né? A nossa competição de arbitragem. Nós estamos perdendo tempo. Outro vai lançar na frente nossa, hein? Opa! Verdade. Essa também está no papel, tem tempo, né? Agora é algo que o Paulo adora. Agora eu vou então, você viu ele até opa! Opa! Agora a falar de assunto sério aqui. Tem algumas reclamações aqui, presidente. Em primeiro lugar, antes da gente iniciar e eu começar a agradecer, a doutora Letícia Barbosa, ela está devendo para a gente já um café. Se eu fosse cobrar juros, e juros assim módicos, né? Ela teria que comprar uma cafeteria. Então, eu quero só deixar bastante claro aqui que ela está constituída em mora nesse ato. Tá? Acho que a gente não vai deixar passar isso por muito tempo, não. E eu estou falando. Vamos resolver esse conflito. Eu estou falando esse tanto de abobrinha, pessoal. Os senhores me desculpem, mas para testar o meu áudio. Está todo mundo me ouvindo? Sim, estamos perfeitamente. Então tá.
A gente está aqui, um cobrando o outro aqui, doutor. Enquanto o senhor caiu aí, a gente está aqui fazendo as nossas... Enquanto o áudio do presidente Paulo Marques não funciona, nós estamos aqui sendo linchados. Ô, Letícia, convite de grego, hein? Não é? Tá igual um jantar por aí. Se eu fosse cobrar do Paulo também esse jantar, tava lascada. Né, Mônica? É igual aqueles eventos que vem de cota, né, de hotel, aí te chama para o evento e tal, e você sai com a dívida. É isso aí, eu te contava. Então a gente também está em mora com a senhora, doutora. Não tem nem como negar isso, não. Mas eu acho que a gente pode colocar, a gente pode compensar essas contas todas e arquitetar um encontro que favoreça a todos, não só a doutora Letícia, mas todos os presentes aqui, porque eu acho que confraternizar é tão importante quanto trabalhar, estudar e outras atividades que são essenciais, não é verdade? É verdade. Plenamente verdade. A única que não gosta de confraternizar é a Liliana. Ela não gosta de confraternizar. As reuniões, a primeira. A primeira a chegar. Por isso mesmo. Na comissão da Lili, que ela gosta muito de previdenciário, né? Então ela participa de todas. Não tem uma que ela não chega em casa antes das 2h. Então eu acho que nós estamos atrasados, gente. Uma desviada no final da reunião, para fraternizar. Eu nunca acaba eles. É o tipo de reunião que eu gosto. É boa, muito boa. Bom, a hora que os senhores quiserem, que as senhoras quiserem... Doutor, já está com a palavra, deu tudo certo aí? Aquela conversa, né? Quem não tem um cão, caça como gato, né? Então, vamos tentando aqui. Mas está perfeito o áudio do doutor. Então, tá ótimo. Pessoal, primeiramente, eu queria agradecer aqui a oportunidade. Já foi ressaltado pela presidente e pelos demais membros aqui a importância desse nosso trabalho. Nós levamos já essa iniciativa aqui à seccional também, porque acho que o que nós fazemos aqui falta às vezes lá, né? E acho que seria uma iniciativa excelente se, assim como nós fizemos no final do ano, doutora Flávia, nós pudéssemos juntar todos para fazer um trabalho só e levar isso adiante. Quem não teve a oportunidade de estar presente, a doutora, assim, com a contribuição fundamental, né, da CMCA, da nossa comissão, juntamente com a comissão de desburocratização e a comissão de arbitragem da seccional, nós fizemos um evento que foi memorável lá no final do ano, né? Nós tivemos a oportunidade de levar o doutor J. Leal, o deputado Virmontes e diversos membros para discutir sobre a arbitragem. Foi, assim, um esforço hercúleo, mas nós conseguimos, né? Acho que foi um evento que foi bem difundido, inclusive, todo mundo elogiou, então eu acho que estamos todos de parabéns, viu, doutora? E a gente tem que continuar com essa ideia. Eu acho que unidos, né, nós somos bem mais fortes e a gente consegue resultados aí bem mais efetivos. Mas vamos parar aqui com essa puxação de saco e vamos entrar logo para o objeto aqui da nossa reunião de hoje. E, doutora Letícia, só para a gente lembrar, essa ideia aqui das reuniões, qual que era? Era assim, que cada um dos membros, dentro da sua área de maior expertise, né, por que não dizer, pudesse contribuir com um pouco, né, com a pertinência temática aqui da nossa comissão. Então, eu estou falando de arbitragem, mas tem gente que pode falar aí de mediação, de conciliação. Arbitragem, porque a gente trabalha com isso há tanto tempo, né, doutora Letícia, nossa companheira aí já há tantos anos, que para a gente tem alguns pontos que são mais fáceis, outros que são mais difíceis. E na oportunidade anterior, doutora Letícia, nós trabalhamos, eu não sei como os senhores atentaram aí, nem todos os colegas estavam presentes, mas, assim, a gente falou essencialmente sobre o que é arbitragem, a distinção entre os métodos adequados de solução de conflitos. Então, assim, as pessoas associam mediação, arbitragem e conciliação como se fossem atividades parelhas, mas de igual elas não têm nada, né? A bem da verdade, elas são complementares. A arbitragem é uma coisa, mediação e conciliação, tudo bem, né?
mas elas começam fundamentalmente pela distinção. Mediação e conciliação são métodos autocompositivos de litígio. Significa o quê? As partes, elas resolvem o litígio delas, né? Ao passo que a arbitragem, não. Esgotada, né, essa possibilidade das partes entrarem em um consenso, o que resta? É relegar a solução de determinada disputa a um terceiro. O árbitro é um terceiro, assim como o juiz de direito é um terceiro. E o árbitro assume exatamente essa função, uma função de juiz de fato e de direito. É o que a Lei 9307 de 96, que é a lei da arbitragem, diz, né? É muito comum, né, que o pessoal fale, o laudo arbitral. Pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso conosco. Não chamem esse trabalho, que é um trabalho tão bem desenvolvido, de laudo, né? Porque quando a gente fala de laudo, como são, por exemplo, os laudos periciais, eles estão sujeitos a uma homologação. O trabalho do árbitro não está, né? Então, quando nós todos aqui atuamos como árbitros, ou quando nós estamos atuando na arbitragem, a gente está constituindo um terceiro que vai proferir uma decisão, e essa decisão tem caráter vinculante e judicial. O artigo 19 da lei fala: o árbitro é juiz de fato e de direito, e sua decisão não se submete à homologação do Poder Judiciário. Isso não dá direito a ninguém a sair por aí exibindo carteirinha de juiz arbitral, não, viu, gente? Isso é ótimo no interior para entrar de graça em festa, mas também é usurpação de função pública. Então, não recomendo, não acho que isso seja vantagem. Mas aí, para a gente caminhar, a gente falou sobre arbitrariedade, né, objetiva e subjetiva. Então, só para a gente relembrar, arbitrariedade subjetiva, o que o artigo 1º e 2º da lei falam? Podem se submeter à arbitragem todas aquelas demandas que versem sobre direitos de pessoas capazes e que se tratem de direitos patrimoniais e disponíveis. Olha só, pessoal. Então, nós temos aqui 3 requisitos. Um deles subjetivo, que diz respeito à parte, e graças a Deus a doutora Letícia está aqui presente, porque com pouca coisa nós divergimos. Com isso daqui é uma das coisas que nós já tivemos oportunidade de divergir. E arbitrariedade objetiva, naturalmente, né, que diz respeito basicamente à patrimonialidade e à disponibilidade de direitos. Então, vamos primeiro da parte mais fácil para a mais difícil. Vamos comer pela beirada. O que são direitos disponíveis? São aqueles direitos que eles pertencem às partes que estão tratando sobre ele ou negociando, né? Eles podem dispor, porque fazem parte da sua esfera subjetiva, a sua esfera jurídica subjetiva, que é o que eu queria dizer. Então, vamos tentar simplificar. E são direitos disponíveis. O meu direito, o meu dinheiro é direito disponível? É. A metade do meu patrimônio é disponível? É. A guarda dos meus filhos, ela é disponível? Não. Não é verdade? A arbitragem, ela não pode versar sobre direitos que são indisponíveis, ainda que transacionáveis, coisa que a mediação pode. Então, em matéria de mediação e conciliação, podemos tratar sobre direitos patrimoniais indisponíveis, como, por exemplo, alimentos. Mas na arbitragem, não. Podemos tratar sobre direitos patrimoniais disponíveis? Sim, em qualquer área, qualquer uma delas. Basta que os direitos em litígio sejam patrimoniais e disponíveis. Paulo, cabe a arbitragem em contratos administrativos sujeitos aos regulamentos e ao regime jurídico de direito público? Cabe, sim, senhor. Por quê? Porque a lei... vamos falar igual aquela criança, né? Quando a gente está de saco cheio de dar resposta para menino. Porque a lei fala que é. Mas por que a lei fala que pode? A lei fala que pode, pessoal, porque esses direitos eles são considerados direitos públicos de segunda dimensão. Eles não fazem parte do interesse público primário. O direito penal, por exemplo, é interesse público primário. Agora, o interesse meramente patrimonial da administração pública é um interesse público secundário e, portanto, ele se equipara aos direitos que são patrimoniais disponíveis dos particulares. É por isso que existe contrato administrativo e é por isso que a lei, a partir de 2014, passou a permitir
que sejam sujeitos à arbitragem. E agora, então, basicamente, o que são direitos patrimoniais disponíveis? É aquilo que é meu, né, contra aquilo que é seu, e, como quem diz, posso tacar fogo no meu dinheiro? Posso, a princípio. Por quê? Porque ele é meu. Então, eu posso querer não submeter qualquer litígio que verse sobre aquilo que é meu ao Poder Judiciário Estatal? Posso. Por quê? Porque não há aqui, nesse caso, um interesse público primário, como há, por exemplo, na solução dos litígios em geral, que estão ali tramitando nas varas cíveis, de uma maneira geral. Assim, interesse público na solução dos litígios. Aqui, não é o caso. Não necessariamente é um interesse público. Os interesses aqui eles são meramente privados e patrimoniais. Só. E mais em nenhuma outra hipótese. Então, a arbitrariedade objetiva diz respeito à patrimonialidade e à disponibilidade do direito. Posso casar e divórcio é um direito potestativo. Esses direitos podem ser tratados por arbitragem? Não. Por quê? Porque o Estado não é direito patrimonial. O Estado das pessoas, o Estado civil. Agora, a partir, olha que interessante, desses bens, pode ser julgado por arbitragem? Pode. Tá? Temos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e temos precedentes, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça. A partilha pode, sim, ser julgada por arbitragem. A divisão de condomínio, ela pode ser julgada, a divisão de patrimônio comum, ela pode ser julgada por arbitragem? Pode, dada a disponibilidade desses bens, desde que não ofenda as questões de arbitrariedade subjetiva. Aqui entra um aspecto mais polêmico. A arbitrariedade subjetiva, para que nós possamos simplificar, as partes devem ser capazes para que elas possam solucionar litígios através de arbitragem. Pessoal, quem que é capaz? Capaz no Brasil, a princípio, é aquele indivíduo que tem 18 anos de idade completos. Há hipótese de incapacidade para indivíduos que tenham 18 anos completos? Sim, há hipóteses. Como, por exemplo, aqueles indivíduos que portam qualquer natureza de deficiência que os impeçam de expressar a própria vontade. Antigamente, eles eram considerados absolutamente incapazes, como os menores, como os indígenas, que não tenham sido apatriados. Mas hoje não. Hoje, essas pessoas têm capacidade relativa, né? Eles podem tomar decisões assistidas ou, dependendo aí do nível de incapacidade, será lhe dado um curador, né? Que é o que acontece com aqueles indivíduos que são sujeitos à interdição na forma da legislação civil. E o aspecto polêmico que entra aqui, pessoal, nessa questão da capacidade das partes, da arbitrariedade subjetiva, é aquele indivíduo com 16 anos completos e 18 anos incompletos. Ele pode tratar de seus litígios por arbitragem? Depende. Há uma corrente bastante relevante que diz que não, porque são menores e a disponibilidade desses bens ela seria mitigada. Há outra corrente, uma corrente também forte, que diz que sim, basta o quê? Que esses indivíduos sejam assistidos por quem de direito, sejam seus pais, ou tutores, ou curadores, a depender da hipótese. O fato é, essa aparente invalidade, ela é convalidável, ela é absoluta ou relativa? Aí não tem dúvida, ela é relativa. Desaparecendo a relatividade, esse ato ele pode ser convalidado. Inclusive, vamos pegar a hipótese do menor que seja relativamente capaz. Uma vez completada a maioridade, passados 4 anos, caducou-se, né, o direito de se questionar essa nulidade. Então, a cláusula compromissória firmada pelo menor com 16 anos de idade, como qualquer outro negócio jurídico, ela é convalidável. Isso não tem dúvida.
há alguma polêmica em, o indivíduo, enquanto ele tem mais de 16 e menos de 18, ele pode participar de um procedimento arbitral? Há quem diga que sim, há quem diga que não. O indivíduo que possua algum grau de incapacidade, por exemplo, uma pessoa que tem uma deficiência cognitiva, ela pode participar de arbitragem? Há quem diga que sim, há quem diga que não. Mas ninguém tem dúvidas de que, cessada essa incapacidade relativa, o negócio jurídico, né, que possibilitou a instituição de arbitragem, ele se convalida. Isso ninguém tem dúvida. Tá bom, pessoal? Passadas essa questão inicial, a gente ainda tem outra questão aqui para tratar, que é bem rapidinho. A gente, antes de tratar de convenção de arbitragem, é muito importante que nós tratemos sobre os conceitos de nulidade e anulabilidade, que, na verdade, a gente está tratando de espécies de um gênero maior que a invalidade. É muito comum que nós façamos uma confusão muito grande, mas uma maneira simples de se entender é que invalidade, ela é um gênero do qual nulidade absoluta e nulidade relativa, portanto, anulabilidade, são espécies. Nem toda nulidade ela é absoluta, né? E nem sempre a causa de invalidade importa em ineficácia absoluta do negócio jurídico. Por que é dito isso? Porque a gente vai estudar agora, pessoal, sobre convenção de arbitragem. E a convenção de arbitragem, o que ela é? Ela é um negócio jurídico, como outro qualquer. O que é a convenção de arbitragem? A convenção de arbitragem é um negócio jurídico pelo qual as partes renunciam ao direito ao acesso à jurisdição estatal e se comprometem a relegar qualquer litígio à decisão de um árbitro. Isso é muito importante. Convenção de arbitragem, ela é também um gênero. Então, convenção de arbitragem é gênero e cláusula compromissória e compromisso arbitral são espécies. O que é, pessoal? Qual a diferença, a grande diferença entre uma cláusula compromissória e um compromisso arbitral? A cláusula compromissória, ela antecede a existência do próprio litígio. Então, ela é inserida em uma relação negocial formada entre as partes, é uma cláusula num contrato ou um anexo contratual em que as partes dizem, olha, se houver litígio, qualquer coisa que saia deste contrato aqui e que tenha natureza, e que diga respeito a direitos patrimoniais e disponíveis, não será solucionada pelo Poder Judiciário, mas sim por um árbitro. E a convenção de arbitragem, a cláusula, o compromisso arbitral, ele tem uma diferença substancial, que é o quê? É que o compromisso arbitral, ele existe quando o litígio já está instaurado. As partes, um exemplo comum, né, relativamente comum, as partes se envolvem em um acidente de trânsito e elas têm que discutir ali quem terá que indenizar a outra parte. O acidente de trânsito, ele não é previsto pelas partes de uma maneira antecedente, mas elas querem dizer o seguinte, olha, para evitar aqui um litígio que possa se arrastar aí durante muitos anos, vamos resolver isso aqui por arbitragem? Vamos. Então, elas vão firmar um compromisso arbitral, que significa que, para aquele litígio que já é existente, a solução será dada por arbitragem. A distinção entre uma e outra é basicamente só essa, não há outra. Um existe antes, que é a cláusula compromissória, outro existe depois que o litígio já foi instaurado. Não a arbitragem, mas sim o litígio. Depois que o litígio existe, aí existe o compromisso arbitral. Vão dizer, Paulo, mas toda vez que eu vou litigar ali na Câmara de Conciliação e Arbitragem, o pessoal me faz assinar um compromisso arbitral. Faz mesmo. É para evitar algo que nós vamos entrar aqui logo em seguida, que é o quê? Que é qualquer alegação de nulidade da convenção arbitral. Vejam bem, existe ali uma cláusula compromissória. A gente vai entrar nessas nulidades aqui da cláusula compromissória.
mas eu quero garantir que esse litígio ele vai se progredir até o final, não tem problema, firma-se um compromisso arbitral. Vamos pensar aqui então, pessoal, o que é a cláusula compromissória? Tenho certeza que todos aqui já viram uma cláusula compromissória na prática, mas se alguém não tiver visto e quiser que a gente forneça um modelo aí de uma cláusula compromissória, nós poderemos fornecer aqui no nosso grupo de WhatsApp, e depois no final, quem quiser também, a gente tem até o tempo que for necessário aí para explicar algumas características dela. Mas a gente tem, no campo da arbitragem, é muito comum que não se fale especificamente sobre nulidade, mas sim sobre patologias das cláusulas compromissórias. E o que são patologias? Patologias são características dessa cláusula que não lhe dão eficácia completa. No campo das cláusulas compromissórias, nós temos cláusulas que são absolutamente válidas. E essas cláusulas, nós as chamamos de cláusulas compromissórias cheias ou de cláusulas compromissórias vazias. Vejam bem, uma cláusula compromissória cheia não é patológica e ela é absolutamente válida. E a cláusula compromissória vazia? Ela é patológica e ela é absolutamente válida. Só que a eficácia dela é contida e depende de um ato de terceiro. Então, vamos entrar nesse mérito aqui. Vou perguntar para uma pessoa que eu tenho certeza, porque eu já bati tanta boca com ela a respeito disso, que eu tenho certeza que sabe o que é uma cláusula compromissória cheia. Doutora Mônica, o que é a característica principal de uma cláusula compromissória cheia? Já vou avisando para a senhora que para haver um divórcio aqui nessa reunião, basta que a senhora diga que a cláusula tem que vir grifada ou que ela tem que indicar a instituição arbitral. Estou dando a dica para que não haja aqui um distúrbio conjugal. Mas vamos explicar aqui para os nossos colegas, hein? O que é uma cláusula compromissória cheia e o único requisito, olha só, para que ela seja considerada cheia. Ele sempre me coloca nessas situações, e quando ele iniciou, eu pensei que ele ia falar com a doutora Letícia. Bom, pela minha prática aqui do dia a dia, sem essas questões tão técnicas, como o doutor Paulo brilhantemente fala, como se fosse, assim, literalmente arroz com feijão, a definição. Primeiro, né, pode me corrigir, eu sei que eu não vou estar nota 10, né, não vou ser nota 10 dessa situação, mas a indicação que aquele litígio vai submeter às regras de determinada instituição arbitral, seguindo o regimento daquela instituição arbitral, a linguagem, idioma, a legislação aplicável, seria isso? É uma resposta válida, tá, que a senhora deu. Não significa que vai haver um divórcio hoje, mas eu vou complementar aqui com o que o doutor Tiago falou aqui. É muito semelhante a um foro de eleição, tá, doutor Tiago? E o que a doutora Mônica falou, ela deu uma visão muito precisa sobre a cláusula compromissória cheia num contexto de arbitragem institucional. Mas nós não podemos esquecer que existe arbitragem ad hoc. E a arbitragem ad hoc, ela se caracteriza por quê? Pela inexistência da institucionalidade, mas pela escolha do árbitro, não é isso? Então, vejamos aqui os senhores. Para que a cláusula compromissória seja considerada cheia em qualquer das modalidades de arbitragem, o único critério que se lhe é exigível é os critérios para a escolha do árbitro e nenhum outro. Aí, já para complementar o que a senhora falou, doutora Mônica, que foi muito bem colocado, só a gente esqueceu da aplicabilidade disso na arbitragem ad hoc. É o quê? Quando uma cláusula compromissória ela faz menção às regras de determinada instituição, o que é que há nessas regras? Critérios para a escolha do árbitro. Então, a cláusula compromissória que faz menção ao regimento de determinada instituição, ela, indiretamente, mas de uma maneira eficaz, ela diz, olha, se houver litígio,
o árbitro será escolhido de acordo com as regras daquela instituição. E aí a gente está falando de arbitragem institucional. Ou a própria cláusula pode falar. Se houver litígio, qualquer litígio oriundo deste contrato será resolvido por arbitragem, sendo que a árbitra será a doutora Letícia Barbosa. Essa cláusula ela é cheia. Onde quer que a doutora Letícia Barbosa esteja, ela será a árbitra, ela não precisa estar vinculada a nenhuma instituição arbitral. E nem necessariamente a doutora Letícia precisa se vincular a uma instituição arbitral para administrar essa arbitragem. É muito comum, e a lei prevê, que existam as instituições arbitrais. Vocês, os senhores podem ver aqui atrás, está escrito aqui, 12ª Corte. É uma instituição arbitral, sem fazer propaganda, hein, pessoal? Mas é uma instituição arbitral. E ela tem lá no regimento interno dela um critério para a escolha do árbitro. Assim como todas as outras instituições que se prezem, elas também têm. Mas, e aí, pessoal? Era muito comum antigamente que viesse ali nas cláusulas compromissórias o seguinte: qualquer litígio oriundo desse contrato será resolvido por arbitragem, ponto final. Agora a gente está numa situação complexa, né? A cláusula fala que o litígio será resolvido por arbitragem, mas não fala exatamente como. Doutora Fabiana, por favor. Boa tarde a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Doutor Paulo, eu estava até conversando aqui com a doutora Ana Cláudia, aqui junto comigo, que eu tenho uma cláusula, uma convenção de um condomínio, que até estava, acho que entra um pouco nessa questão, se o senhor permitiu fazer a leitura, que é bem rapidinho, dá 3 linhas. Por favor. Artigo 75 da Convenção do Condomínio X. Todas as questões eventualmente oriundas da convenção e do regimento interno do condomínio X serão resolvidas no fórum ou na segunda corte de conciliação e arbitragem. O que faz? Olha só, eu não tenho nem como agradecer a senhora, doutora Fabiana, porque aqui no começo da nossa palestra, aqui, da nossa conversa aqui, eu estava louco atrás de uma cláusula patológica. A senhora acabou de fornecer para a gente. Então, muito obrigado por suprir uma lacuna aqui, que é uma lacuna essencial. Já vou tirar até uma consulta do meu caso. Então, deixa eu dar mais um exemplo, então, presidente, para o senhor já ter mais uma para explicar. Claro. Peguei uma arbitragem semana passada e está escrito assim no foro de arbitragem. Fica designado, né, tararê, pererê, o foro de arbitragem não é da arbitragem, o foro da vara ou juízo arbitral da comarca de Aparecida de Goiânia. Bom, nós estamos aqui, na minha opinião, diante de duas circunstâncias diferentes. Uma cláusula que ela é patológica e válida e a outra que é patológica e nula, né? Por quê? É muito claro para mim, e a gente vai olhar na lei. Eu convido todos os senhores, se for possível, eu só tenho oportunidade aqui de compartilhar uma única tela, mas se os senhores pudessem abrir na Lei 9307 e no artigo 7º, a gente vai solucionar esse problema aqui agora. Na hora que todo mundo que eu puder falar, eu prossigo. Vamos lá? Então, vamos pegar aqui o exemplo da doutora Letícia e o exemplo da doutora Fabiana. A doutora Fabiana mostrou para a gente uma convenção de condomínio, que eu já adianto a todos, que ela é impositiva a todos os condôminos, portanto, embora ela tenha um caráter de adesivo, né, ela não pode, em hipótese alguma, ser afastada sob o argumento de ausência de destaque, por exemplo, tá? Isso porque a jurisprudência entende, depois a gente entra nesses meandros, não vamos chegar ali não, mas vamos na onde interessa, para a nossa conversa aqui. Ela tem uma característica fundamental, ela fala, será solucionado por arbitragem, ponto. Ela não está abrindo, pelo que eu me lembro que a senhora narrou aí, ela não está abrindo a possibilidade de ter outra solução de litígio. Se não tiver, vamos fingir que não tem, tá? Porque é uma das hipóteses. É aquela cláusula que fala, como a senhora falou aí, vai ser solucionado por
na segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem por arbitragem. Ponto. Não estou falando mais nada, né? Essa cláusula, embora ela seja, de certa forma, patológica, ela vale. Por quê? Ela fala que o litígio será solucionado por arbitragem. E nessa hipótese, ela está sob uma condição suspensiva de eficácia, que é o quê? A concordância da outra parte na escolha do árbitro. Vejam os senhores, essa cláusula ela diz que o litígio será solucionado por arbitragem, mas ela não traz para a gente a forma de escolher o árbitro. E o que a Lei 9307 fala nessa hipótese? Se os senhores puderem olhar lá no artigo 7º, ela fala o seguinte: existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, é exatamente a hipótese aí da doutora Fabiana, o condomínio quer instaurar a arbitragem, e o condômino vai falar, opa, peraí, mas não tem critério aqui para a eleição do árbitro, não, então eu não vou aceitar a instituição de arbitragem. O que a lei fala? Poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência especial para tal fim. O que significa nessa hipótese, pessoal? E se não houver critério válido para a escolha do árbitro, aí depois vamos olhar a especificidade aí da cláusula, doutora Fabiana, eu esqueci exatamente o contexto dela, mas se não houver nenhuma hipótese de escolha do árbitro, a senhora pode instaurar um procedimento judicial, que é uma ação de obrigação de fazer, pedindo uma tutela específica. Ela comumente é chamada de ação de instituição de arbitragem ou ação de tutela específica, através da qual o árbitro ele vai se fazer substituir à vontade da parte resistente e ele vai firmar o compromisso arbitral e vai definir as regras da instituição da arbitragem no lugar das partes. É como se fosse o árbitro do árbitro. É o seguinte, nós definimos que será por arbitragem, mas nós não definimos como é que vai se dar a escolha desse árbitro. Não eu quero que seja com a doutora Letícia. A doutora Fabiana vai falar assim, não, eu quero que seja com a doutora Flávia. E aí, vai ser com quem? A gente não tem como, são pretensões que são resistidas pelas partes. Nesse caso, a gente vai ter que relegar para um terceiro. A lei prevê que esse terceiro é o juiz. E aí o juiz vai chamar as partes e ele quem vai definir. Perguntas que são comuns. Quem é que paga a sucumbência nessa parte, pessoal? A resposta é simples. Hoje em dia, a sucumbência ela é definida pelo princípio da causalidade. Quem é que resistiu à instituição da arbitragem? Aí a resposta é simples. A parte que resistiu arca com os custos da ação de instituição de arbitragem. O juiz vai escolher a arbitragem da instituição X ou Y, Paulo? Não sei. Isso vai na cabeça do juiz. É da mesma maneira que ele vai escolher um árbitro. Um perito. Ele vai eleger a instituição que ele entenda que seja a instituição da maior confiança dele. Tá? E como toda decisão heterocompositiva, a gente tem esse problema. Antes dos senhores resistirem à instituição de arbitragem, pensem nisso. Enquanto está aqui no campo da autocomposição, quem está no domínio do litígio é quem? Eu e a minha contraparte. A partir do momento em que nós resistimos, quem que vai decidir? Outra pessoa. E pode ser que a decisão que vem de lá não me agrade, não é verdade? Então, por isso que é importante. Esse aqui é o principal para a gente fazer as partes entrarem em acordo. Sempre. E, assim, eu atuo como árbitro, a doutora Mônica atua como árbitro, a doutora Letícia, a doutora Fabiana, e a todos os outros que aqui estiverem presentes, que eventualmente forem atuar como árbitros. Isso é ótimo. Quem? Doutora Tércia, eu não tinha visto a doutora Tércia. É porque aqui, pessoal, os senhores me desculpem, como eu estou com uma tela aberta, eu estou vendo só uns quadradinhos e só tem 5 pessoas aqui na minha tela, mas tem aqui uma outra coisa dizendo assim, mais 8 pessoas. Então, doutora Tércia também, boa tarde, doutora Tércia. A doutora Tércia também. Quer chamar o pessoal para fazer um acordo? Um jeito bom de falar é o seguinte, pessoal, vamos fazer um acordo? Vamos. Por quê? Porque neste exato momento os senhores vão decidir. A partir do momento que os senhores passarem para mim, eu sou o árbitro, quem vai decidir sou eu. E, normalmente, uma decisão minha, ela vai agradar uma parte e ela vai desagradar a outra parte, quando ela não desagradar as duas.
Então, isso é muito importante para convencer as partes a se autocomporem. Mas vamos continuar aqui. Outra hipótese comum aí, doutoras, é quando a instituição arbitral deixou de existir. Isso aconteceu aqui em Goiânia demais, né? A gente está em Aparecida de Goiânia, na comissão, mas eu estou em Goiânia. Então, por isso que eu estou dizendo aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia isso aconteceu demais, né? Até 2010 existia um protocolo de cooperação entre o Poder Judiciário e as instituições arbitrais. Então, até naquela época, para a gente abrir uma instituição arbitral, a gente precisava da supervisão de um juiz de direito, existia essa figura do juiz supervisor. O pedido de providências número 1 do CNJ foi instaurado contra o Poder Judiciário do Estado de Goiás, contra o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, e ele versava justamente sobre a supervisão do Poder Judiciário sobre as câmaras da arbitragem, e ele foi julgado procedente e proibiu-se que seja firmado termos de compromisso, termos de cooperação, que não técnica, entre o Poder Judiciário e as instituições arbitrais. Por qual razão? Porque a arbitragem ela é uma atividade eminentemente privada. É por isso que todo mundo ficou doido, e na época eu, doutora Letícia, doutora Mônica, outras pessoas que fazíamos parte da comissão de arbitragem da seccional, nós firmamos ali uma nota técnica contrária à possibilidade dos cartórios, por exemplo, que são delegatários do poder público. Hoje, por incrível que pareça, a lei está em vigor, mas os cartórios eles podem conduzir procedimentos arbitrais, o que é um absurdo, porque o cartório ele é delegatário do poder público e, portanto, ele é supervisionado pelo Tribunal de Justiça. Então, isso vai contra o que o próprio CNJ decidiu. E é por essa razão, pessoal, que aqui em Goiás é muito comum ter primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem, segunda, aqui eu trabalho a 12ª, a doutora Letícia trabalha, além da 12ª, trabalha na primeira Câmara de Trindade, na primeira Câmara de Aparecida de Goiânia. E o motivo pelo qual tem essa numeração é porque o Poder Judiciário é quem estabelecia o nome das câmaras no Estado de Goiás naquela época. Acabou isso, né? Mas o nome da corte continuou, o nome da Câmara continuou a valer, porque virou marca, né? A 12ª corte, eu posso falar, né, pela instituição na qual eu me fininho, ela nunca mudou o nome, por quê? Porque não quis. Por quê? Porque já existia ali vários contratos sob essa alcunha de 12ª corte, virou uma marca comercial, não tem outro nome para falar, né? Mas vamos voltar aqui. E se a Câmara não existir mais? A solução, pessoal, a solução é o artigo 7º, não tem outra. Por quê? Porque aquela cláusula, ela era válida, ela perdeu a validade porque a Câmara deixou de existir, portanto, não há mais critério para a eleição do árbitro, né? Mas as partes se comprometeram a relegar a solução daquele litígio a um árbitro. E, portanto, a cláusula, embora seja patológica, e é uma patologia superveniente, existem patologias antecedentes e supervenientes. Ela é uma patologia superveniente e ela é válida, bastando para que essa eficácia seja plena, que o Poder Judiciário integre a relação contratual para suprimir a falta de vontade de uma das partes. Vamos lá, outra perguntinha. Chegou ali na nossa audiência de conciliação, no momento de firmar o termo de compromisso arbitral, a parte faltou. A parte promovida faltou. Nós precisamos de instituir a ação do artigo 7º se a cláusula compromissória for válida, pessoal, se ela não contiver nenhuma patologia, mas nenhuma mesmo, tá? Não é necessário que se institua a arbitragem pelo artigo 7º, não. Embora a revelia seja, a princípio, uma terminologia inadequada, doutrinariamente, porque a própria lei de arbitragem, ela trata sobre revelia, né, ela fala a palavra revelia, a ausência da parte não vai impedir nem a instauração da arbitragem e nem a prolação da sentença arbitral. Então, se a cláusula compromissória for cheia e válida, é o que basta para que a arbitragem seja instituída, ainda que a parte promovida não esteja presente. Ponto final. Tá?
E aí, se ela faltou? Bom, se ela faltou, ela foi notificada validamente para comparecer? Foi. Ela faltou? Faltou. O processo vai continuar. Ela vai poder comparecer às próximas etapas do processo? Sem dúvida. Mas o processo não vai deixar, a arbitragem não vai deixar de ser instaurada porque ela não compareceu. Diferentemente de uma arbitragem, perdão, de uma cláusula compromissória, seja absolutamente nula. Neste caso, o que vai acontecer? Não adianta nada eu instaurar a arbitragem. Por quê? Porque ela não vai ter validade. Se a cláusula compromissória for vazia, que é essa cláusula compromissória válida, que a gente tratou da doutora Fabiana, o que vai acontecer? A sentença arbitral sem a presença da outra parte é válida? Não, ela é nula. Por quê? Porque a arbitragem não foi instituída. Por que a arbitragem não foi instituída? No futuro nós vamos falar sobre isso, mas é porque a arbitragem ela é instituída, considera-se instituída com a nomeação pelas partes do árbitro e a aceitação pelo árbitro da nomeação que lhe foi ofertada. Até então não existe arbitragem. E se há um óbito, então, para a instituição de arbitragem, a gente pode falar que a falta da parte nessas hipóteses aí da cláusula vazia torna essa sentença nula. Não tem outro nome para ela, não. Tá? No caso da doutora Letícia, por que eu acho que é mais complicado de resolver, doutora Letícia? Porque tem uma alternatividade, né? A gente não está dizendo aqui de imposição, né? Uma cláusula que ela foi relativamente mal redigida, né? Talvez propositadamente, às vezes a gente pega aquela cláusula mal redigida e a gente fala assim, será que uma parte aqui se aproveitou da inexperiência da outra para redigir essa cláusula que não tem eficácia? Pode ser que sim, né? Mas eu entendo que essa cláusula, ela é nula e ela é uma patologia que ela não é convalidável, né? Porque ela estabelece uma relação de alternatividade e não uma relação de definitividade. Ela é assim, vai para o Poder Judiciário ou, se você quiser, pode ir para a arbitragem. Para isso, não precisa de ter cláusula compromissória, não. Essa cláusula, na verdade, ela não produz efeito nenhum. Ora, se instaurarmos em um litígio qualquer que seja, mas que ele seja objetivamente arbitrável, é o que basta para quê? Para que nós possamos firmar um compromisso arbitral e, a partir de então esse litígio prosseguir com a arbitragem. Doutora Letícia, a senhora levantou a mão, por gentileza. Vamos apimentar o negócio mais um pouquinho, então, presidente. Sim, senhora. E no caso que a Aparecida só tem uma corte de arbitragem? Doutora, na minha opinião, é aquilo que eu falei, indifere, né? O que vai acontecer? As partes vão ter que buscar o juízo. Qual é o juízo competente? Se não houver foro de eleição, e agora a gente vai falar sobre cláusulas escalonadas, tá? Se não houver foro de eleição, é o do domicílio do réu, e o domicílio do réu vai dizer o quê? Onde é que vai instituir a arbitragem. Aí, olha só, vamos apimentar. Imagine que exista o suprassumo da arbitragem de Aparecida de Goiânia, que é a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem. E imagina que amanhã o seu Zezinho montou lá a Câmara do Zezinho, que também é uma Câmara de Conciliação e Arbitragem. Afinal de contas, o árbitro não precisa ser... ele só tem que gozar da confiança entre as partes. Ele não precisa ser profissional do direito. Vamos adiantar um pouco. O juiz ele pode dizer, eu confio no Zezinho, ou ele pode falar, eu confio na primeira CTA. Normalmente, como a arbitragem ela é prestígio, ela é reputação, Câmara boa é aquela que tem boa reputação, o juiz ele vai escolher quem? Aquela que lhe inspirar maior confiança. Normalmente, aquela Câmara que tem mais prestígio, que ela é mais antiga, que ela conta com melhores profissionais. Tá certo? Então, eu entendo que se só houver uma Câmara Aparecida... E outra coisa, ele pode ainda dizer outra coisa, doutora Letícia. Ele pode falar o seguinte, não, quero que seja solucionado pela Camargo, que nem fique em Aparecida de Goiânia. Por quê? Porque a arbitragem, ela não encontra esses limites territoriais. O que as partes poderiam dizer é o seguinte, por qualquer Câmara de arbitragem de Aparecida de Goiânia, beleza? Se as partes disserem isso aí, o juiz, naturalmente, ele vai ter que exigir, dentro daquelas balizas objetivas, que foram estabelecidas pela vontade das próprias partes. Ela não vai poder dizer de alguém que esteja fora de Aparecida. Mas eu posso falar mais. E se ele falar das câmaras de conciliação e arbitragem de Caiapônia, onde provavelmente não há nenhuma câmara de conciliação e arbitragem, aí o juiz vai ter que escolher entre alguém ali de Caiapônia que ele entenda como sendo uma parte que goze
ali dos requisitos subjetivos da cabeça dele, sejam necessários para conduzir essa arbitragem. Então, basicamente, é isso, tá? A diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral, ela ficou clara, pessoal? A diferença entre uma cláusula compromissória e um compromisso arbitral, basicamente, é uma só. É só porque a cláusula, o compromisso arbitral, ele é firmado depois que o litígio já apareceu. Quando a gente vai falar de nulidade e de nulidade absoluta, perdão, de nulidade relativa, a gente está falando sobre espécies de um gênero que é invalidade. Por que eu estou falando disso aí? Porque agora a gente vai entrar na maior discussão de todas, que é a arbitragem nos contratos de adesão, principalmente nos contratos consumeristas. E agora é um tema que realmente é polêmico, pessoal. Olha só. Vamos primeiro às origens. O artigo 51, inciso 7 do CDC, o que ele fala? Que anula a cláusula que estabeleça a arbitragem, a compulsoriedade da arbitragem. E há aqui, nesse caso, uma aparente impropriedade técnica, porque o artigo 51 caput, salvo engano, eu não estou com ele aberto aqui, ele fala que é nulidade de pleno direito. Quando a lei fala de nulidade de pleno direito, ela está falando o quê? Sobre nulidade absoluta. E o que é nulidade absoluta, pessoal? A nulidade absoluta é aquela que se escora em uma norma, na infração a uma norma de ordem pública, né? Então, é aquela nulidade que ela é de ordem tal, ela é uma penalidade diante da existência de determinado negócio jurídico que faz com que esse negócio jurídico simplesmente não produza efeito algum. Então, por exemplo, uma nulidade absoluta é se eu versar no contexto da arbitragem, que a guarda da minha filha será decidida por arbitragem. Eu posso dispor sobre esse direito? Não. Essa cláusula, o quê? Nula. Ela nunca existiu. A verdade é essa. Agora, em matéria de direito do consumidor, existe uma questão. Se os senhores verificarem ali, no parágrafo 2º do artigo 4º da lei de arbitragem, ele vai estar dizendo o seguinte: nos contratos de adesão, os contratos de consumo, em regra, são contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar expressamente com a sua instituição. Vejam só, meus amigos, a gente está dizendo aqui, então, de nulidade absoluta da cláusula compromissória que verse sobre a arbitragem? Não. Por quê? Porque quando o legislador incluiu aí essa nulidade de pleno direito, ele esqueceu de uma antinomínia existente com o próprio CDC, com a Lei 9307, que é o quê? Que é a possibilidade de que o próprio aderente institua a arbitragem. A súmula 45 aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é muito clara. Ela fala que é nula a arbitragem instituída pelo consumidor, instituída contra o consumidor. E ela faz uma única ressalva, que é salvo quando a arbitragem for instituída pelo próprio consumidor. E qual a razão de ser disso aqui, meus amigos? É por uma razão simples. Quando uma parte ela estabelece uma cláusula compromissória, ela está renunciando ao acesso à jurisdição. E no campo do direito do consumidor, qual é a principal característica entre as partes? É a existência da vulnerabilidade entre um fornecedor e um consumidor. É muito comum que, para que se dificulte o acesso à jurisdição, a instauração de um litígio, que eu, por exemplo, na condição de patrono aqui, de advogado, de um fornecedor, eu condicione que determinado contrato de adesão ele tenha seus litígios submetidos à arbitragem de uma Câmara Internacional situada em Toronto, no Canadá, que vai me cobrar uma fortuna, onde não há assistência judiciária gratuita, onde eu terei, até por questões linguísticas, uma dificuldade imensa em ter acesso
a jurisdição justamente para se dificultar. E os senhores imaginem, se fosse possível, se fosse válida essa compulsoriedade, o consumidor teria, na esmagadora hipótese dos contratos que firma, uma dificultação imensa do seu acesso à jurisdição, quando o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, ali no seu inciso 8º, fala justamente o contrário. O Estado brasileiro, ele deve o quê? Facilitar o acesso do consumidor ele tem que propiciar meios de facilitação do acesso à jurisdição. Então, a arbitragem, ela é incompatível com o direito do consumidor? Não. Mas ela tem que ser instituída pelo próprio consumidor. E isso é um requisito. Tá? Aí, vamos lá. Paulo, essa cláusula compromissória aqui é nula, rapaz. Por quê? Porque a matéria aqui versa sobre o direito do consumidor. O que você fala a respeito disso? Vou falar aquela resposta que todo mundo adora. Depende. A cláusula, ela vale? Depende. O consumidor quer instituir a arbitragem? Olha só. Aqui em Goiás, nós temos uma característica que é comum a várias câmaras. E qual é essa característica? O preço. Vou pegar como exemplo, vamos pegar uma câmara aqui que ninguém representa, para a gente não estar favorecendo ninguém. A segunda Câmara de Conciliação e Arbitragem daqui de Goiânia. Os preços lá são muito inferiores a qualquer ação judicial que tenha o mesmo valor da causa e que seja processada pelo Poder Judiciário. Vale a pena, portanto, que seja que o consumidor instaure a arbitragem ali na segunda Câmara? Vai depender, inclusive, do preço. Pode ser que ele queira. Quem sabe o consumidor é uma pessoa que possua posses e ele queira um processo que ande rápido, ele queira um processo que seja julgado por um árbitro que seja especialista. Isso tudo pode levá-lo, então, a optar pela arbitragem. E aí, sim, a cláusula compromissória vale. Vamos aqui na ordem. Doutora Letícia, a senhora levantou a mão primeiro. Não? Ou não, a mão da senhora está levantada. Então, doutora Mônica. Só para dar um exemplo prático aqui, né, desse tema, eu tive um caso em que o consumidor, orientado a respeito do funcionamento da arbitragem, porque no contrato dele tinha cláusula compromissória cheia, inclusive indicando a própria segunda Câmara, né, de Goiânia, ele escolheu pela especialidade dos árbitros, pela qualidade técnica e também pelo custo, ingressar com a ação na segunda corte. Após a sentença, os custos desse caso eram um contrato de compra e venda, envolvia em torno ali de R$150 mil. Nós tivemos um custo de R$1.200 para arbitragem, tivemos um custo aí de menos de R$500 de custas processuais, então ele gastou menos que R$2.000 por essa sentença arbitral. Não houve cumprimento voluntário, ele teve que entrar com o cumprimento do título executivo judicial perante a vara especializada. Ele recolheu, pelo valor da causa de R$150 mil, R$10.000 e poucos de custas processuais iniciais. Perfeito. Eu vou citar também um exemplo esses dias para trás, que atuando como árbitro, né? Numa ação de rescisão de um contrato de compra e venda de incorporação imobiliária, a parte preferiu a arbitragem. Por quê? Porque ela quis. Entendeu? Se fosse o contrário, pessoal, aí a gente vai ter que analisar algumas circunstâncias. E a principal delas, na minha maneira de enxergar, é a seguinte: não há arbitragem, não há assistência judiciária gratuita na arbitragem. Então, isso aí é a primeira coisa que nós temos que analisar quando a gente estiver, e aqui nós somos todos advogados, né? Então, quando a gente está na defesa do nosso cliente, a primeira coisa que a gente vai saber, olha, e aí, meu cliente tem condição de pagar custas? Meu cliente tem condição de pagar o trabalho do perito? Não, ele não tem? Então, talvez seja o caso da gente não concordar com a arbitragem
diante da instauração de uma arbitragem contra ele. Então, olha só, a relação ela é nitidamente de consumo. Eu estou representando o consumidor. O indivíduo ele é notificado para instaurar a arbitragem, para comparecer para instaurar a arbitragem. O que eu posso fazer para essa arbitragem não valer? Duas coisas. A primeira dela é simplesmente não comparecer. Não queria estar ensinando isso para ninguém não, tá, pessoal? Mas aqui, lamentavelmente, eu sou advogado, eu não sou árbitro, tá? Então, assim, é fácil, é não comparecer. Quando é que eu sei, quando eu estou ali como árbitro, que o advogado ele é faixa preta nessa história de arbitragem? Quando ele, ou não comparece, ou dois, comparece e fala, não vou firmar o compromisso arbitral. E por quê? Porque vejam, os senhores, o que está escrito aqui no nosso artigo, nosso parágrafo 2º do artigo 4º da lei de arbitragem. Fala muito claro aqui. Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem. Então, é o que a gente está falando. O consumidor, portanto, o aderente, ele tomou a iniciativa de instituir a arbitragem. Se ele fizer isso, tudo bem, a arbitragem valeu. Ou dois, se ele concordar expressamente com sua instituição, desde que, por escrito, em documento anexo ou negrito, ou com assinatura de um visto, especialmente para essa cláusula, calma que nós vamos chegar lá. Mas quando ele concorda, no nosso contexto aqui de relação de consumo, quando é que ele concorda expressamente com a instituição da arbitragem? Vou perguntar para quem sabe, né? Sem puxaçãozinha de saco, hein, pessoal? Doutora Mônica, quando é que ele sabe? Quando é que vale? Repete, porque eu estava lendo aqui o artigo e deu um piquezinho, não vi a pergunta Então, vamos completa. lá. Quando é que instituída a arbitragem contra o consumidor, instituída a arbitragem, não. Que, notificado para a instituição de arbitragem, o consumidor comparece e essa instituição de arbitragem, ela é válida mesmo que contrária ao consumidor. Quando ele firmar o compromisso? Parabéns, doutora Mônica, por isso todo o meu amor. É porque, assim, são questões que é muito nosso dia a dia. Então, assim, tudo que eu penso como instituição, que às vezes a gente fala assim, não, tem uma pegadinha, porque não vai ser algo tão fácil assim. Pessoal, não vou fazer pegadinha, então já vamos começar por aí. E assim, se eu tivesse coraçõezinhos aqui agora para aparecer nessa tela, a minha tela estava lotada de coraçõezinhos. O consumidor compareceu. Aí a cláusula era compromissória, ela tinha uma patologia, ou poderia não ter nenhuma patologia, mas foi firmada em um contrato de consumo, e num primeiro momento ela tem a eficácia dela inexistente. Mas a arbitragem pode valer? Pode, se o consumidor firmar o compromisso arbitral, por qual motivo? Porque a lei fala o seguinte, que se ele concordar expressamente com a instituição da arbitragem, ou se a iniciativa for dele, essa arbitragem vai ter sequência. Se ele firmar o compromisso arbitral, o que aconteceu? O litígio, ele é pré-existente, o consumidor ciente da existência do litígio abriu mão do direito à jurisdição estatal. Nesse caso aqui, não há nem controvérsia. Se os senhores forem buscar aí a jurisprudência dos tribunais superiores, né, pessoal? Vamos ver ali o que a ministra Nancy Andrighi fala, Isabel Galotti fala, né? Não tem nem o que falar. Esse compromisso, essa arbitragem, ela é válida e a sentença arbitral proferida posteriormente vale, tá? Doutora Mônica. Como o nosso viés aqui pela advocacia, é só mais um exemplo prático também que já aconteceu em caso que eu estava árbitro do procedimento. A parte compareceu à audiência inicial, assistida por advogado, firmou o compromisso arbitral, apresentou defesa, depois que apresentou a defesa, juntou uma petição pedindo a extinção do procedimento arbitral tendo em vista que se tratava de uma relação consumerista. Então, o primeiro ato do processo como árbitro, eu declarei a competência, justamente por conta dessa questão.
compareceu à audiência e concordou com a instituição da arbitragem, firmando o compromisso arbitral. Então, o procedimento teve o prosseguimento regular. Então, enquanto advogado, se não tem certeza, é exatamente o que o senhor falou, ou não comparece, ou comparece e se recusa. Porque compareceu, firmou o compromisso, a arbitragem foi instituída, acabou, não tem mais arrependimento. Ó, é isso aí, tá? Então, vamos lá. Coisa de advogado faixa branca e coisa de advogado faixa preta na defesa do consumidor perante o juízo arbitral, tá? O advogado faixa branca faz exatamente o que a senhora falou. Ele comparece, firma o compromisso arbitral e depois o que ele faz? Vem reclamar. Aí o que é que o árbitro vai dizer para ele? SL. Ali no meu setor significa só lamento. Tá bom? Agora, se o advogado faixa preta, o que ele vai fazer? Das duas, uma. Ou ele nem comparece, né? E se o árbitro também for faixa preta, ele vai extinguir o procedimento, ele não vai aceitar a arbitragem posteriormente. Ou ele comparece e fala: não aceito a arbitragem instaurada por Vossa Senhoria. E ele pode, inclusive, ele não firma o compromisso arbitral, e ele pode, inclusive, apresentar a contestação. A gente vai chegar nisso daqui um pouquinho, tá? Mas existe essa possibilidade. Agora, o advogado faixa branca, ele comparece, firma o compromisso arbitral e fala: opa, fiz bobagem. E o árbitro vai falar para ele o que depois? Opa, só lamento. E ele pode ir para o juiz que ele quiser, que não vai ter juiz que vai anular a decisão que o árbitro proferiu. Para a gente prosseguir nesse assunto, eu vou pedir aos senhores... A doutora Letícia, a senhora levantou a mão de novo, perdão, não tinha visto. Agora eu levantei mesmo, foi só para dizer uma coisa que eu acho que é válido. Para nós árbitros, nós já sabemos, né? Mas para quem ainda não é, tanto a doutora Mônica quanto o senhor já acompanham uma audiência minha, eu tento sempre prezar o máximo para que aquela audiência ali não tenha nenhum erro, né? Não ocorra nenhuma falha, para que seja realmente tudo válido, até porque a gente pode enfrentar aí uma anulação posterior, né? Pelo juízo. Aí, eu fui fazer uma audiência. Na de conciliação, a parte já apresentou a contestação. Ela tinha só audiência de conciliação. Ela foi lá e apresentou a contestação. 2 páginas. Beleza, né? Tá bom. Participou da audiência, não quis fazer acordo, e aí remarcou a audiência de conciliação para eles tentarem fazer esse acordo e pedir o cópia integral do processo. Beleza. Na audiência de conciliação, aqui em Aparecido, o nosso regimento, ele prevê a instauração do compromisso arbitral, caso não seja feita a conciliação na própria audiência. Então, acabou a audiência de conciliação, então, beleza, vamos firmar o compromisso arbitral. E aí, a advogada veio, uma novata, que veio preposta, inclusive do Banco do Bradesco. Ele, não, tudo bem, vamos firmar o compromisso arbitral. Beleza, então, firmei o compromisso arbitral. E o advogado, ele não tinha falado nada sobre a cláusula, mas no meio da contestação dele lá, ele foi e falou assim que a cláusula seria nula, porque, e aí daqui a pouco o senhor vai falar sobre isso, que o senhor falou agorinha, sobre a questão de não estar negritada e nem assinada na própria cláusula. Aí, na hora da audiência, o que eu fiz? Doutora, a senhora já apresentou contestação, apresentou antes da audiência de conciliação, então eu quero saber se a senhora quer emendar essa contestação ou quer ratificar ela, porque agora a senhora ainda tem essa oportunidade. Se a senhora quiser fazer, vamos fazer. Aí ela, não tenho nada para ratificar, não. E aí, o que eu posso falar? Presidente, o que eu posso falar? Eu acho que ele caiu, né, Mônica? Ele pediu para avisar que ele caiu. Ele já está voltando, que ele está com vários equipamentos conectados. E aí, gente, o que a gente pode falar é só lamento. Eu dei até mais oportunidades do que uma pessoa normal. Concorda, Mônica? Com certeza. Eu fiquei até com dó dela, ela podia ter falado, né? Mas a gente não cabe a nós também, né? Julgar, né?
Eu tive um caso idêntico a esse. E, aliás, assim, se eu pudesse falar, o advogado mais bem educado que eu já vi na minha vida, o homem foi uma águia na instrução, mas ele cometeu um equívoco que eu tenho certeza que ele não viu. Ele firmou o compromisso arbitral. Ele poderia ter questionado isso no momento oportuno, mas ele firmou o compromisso arbitral. E aí eu lamento. É isso. Bom, mas aí vamos continuar. Aí agora a gente vai... Só mais uma curiosidade assim, do dia a dia, porque eu acho isso muito válido, eu acho que acrescenta muito aqui, inclusive agrega ao debate. Eu tive uma audiência UNA na semana passada, em que o empreendimento entrou em face do adquirente com procedimento arbitral. O adquirente entrou com uma ação no juízo comum para reclamar ali a respeito do contrato. Ele estava fazendo depósitos lá deferido na liminar do juízo comum, do juízo estatal. Aí o procedimento estava ativo, o advogado também, do requerido, também peticionou nos autos. Aí eu falei, bom, então vamos chamar todo mundo aqui, quem sabe a gente faz um acordo, até porque esse advogado já tinha feito outros acordos. Aí ele estava pedindo para eu expedir uma notificação para a prefeitura, para cumprimento de ordem. Aí eu falei, doutor, eu posso, mas vocês vão ter que firmar o compromisso arbitral, porque aí eu expliquei toda essa situação da validade da cláusula em se tratando de uma possibilidade de relação consumerista. O advogado, infelizmente, faixa branca. Eu vou dizer porque não tem condição. Ele foi perguntar para o cliente dele, o advogado foi perguntar para o cliente se ele estava de acordo em firmar o compromisso arbitral, porque iria extinguir. Aí ele nem falou que iria extinguir o processo dele lá no juiz estatal. Ele só perguntou para o cliente dele. Diante dessa situação, eu fui o mais claro possível. Eu falei assim, olha, se afirmando o compromisso arbitral, vai extinguir, porque aí eu vou declarar minha competência absoluta para poder processar e julgar esse litígio. Falei dos benefícios do procedimento arbitral. Aí, em resumo, somente depois que eu, vamos dizer assim, eu ajudei explicando todo o funcionamento, quais seriam as implicações, o que o advogado já deveria saber, é que ele falou assim, não, então vamos suspender. Aí as partes fizeram um ajuste para suspender o procedimento por 60 dias, para eles buscarem essa informação que eles precisam, porque às vezes eles voltam, fazem um acordo na arbitragem, na corte, e depois só pede o arquivamento do juízo estatal. Então, isso o advogado muito faixa branca, e a gente vê muito isso no dia a dia, e é por isso que a gente insiste tanto em falar sobre arbitragem, em trazer essas aulas, né, trazer esses conteúdos informativos, para que os advogados, né, sejam técnicos nas audiências, porque é muito importante, porque os próprios advogados jogam contra os clientes. É isso aí, doutora Mônica. Então, assim, nesse caso da senhora, tem tanta coisa para falar, eu vou até fazer como é aqui no nosso jargão, aqui, uma barriguinha. Levanta a mão aí, por favor, quem é árbitro, por gentileza. Nota 0, coraçãozinho. Ih, coraçãozinho tá cortando aqui, gente, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo, não. Eu tô quase morrendo aqui. Ainda bem que a doutora Letícia não levantou a mãozinha dela, e nem eu. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Ninguém é árbitro. As pessoas estão árbitras, e elas são árbitros daquela causa. Nós somos especialistas. Nós podemos figurar de listas, mas nós não somos árbitros. Você falou que não ia ter pegadinha, viu? Vou ter que defender todo mundo agora. Não, mas aí eu ainda falei que era barriguinha, hein? E eu emendei. Cortou meu coraçãozinho agora, doutora Mônica, que depois a gente conversa a respeito disso. Mas do que é a conversa aqui? Por que eu estou falando sobre quem é e quem está árbitro? Olha só a impropriedade. A lei fala que considera-se instituída a arbitragem com aceitação pelo árbitro da nomeação, correto? Então tá, eu posso expedir então um ofício, pessoal, antes que as partes firmem compromisso arbitral antes que haja convenção de arbitragem? Olha que pergunta. Não,
Não posso. Vocês sabem por quê? Porque eu não sou árbitro nesse caso. Se eu expedisse um ofício e caísse na mão lá do Dr. Vanderlei Caires, doutora Flávia, eu tenho certeza que ele ia virar e falar, devolve. Né? Porque, ó, quem que é esse cara que tá mandando essa carta aqui para mim, gente? Nem conheço. Entendeu? Então, não que ninguém cometa essa impropriedade, né? Só há arbitragem a partir do momento em que o árbitro ele é nomeado pelas partes e aceite, tá? Porque existe a possibilidade também. Vou pegar um exemplo. Teve uma arbitragem minha que foi para a doutora Letícia esses dias para trás, hein? Não sei se as senhoras lembram. Porque eu não concordava com a instituição de arbitragem e recusei. A doutora Letícia aceitou. Ponto. Entendeu? Eu sou árbitro da causa? Não. Quem é? Doutora Letícia. E se eu expedisse uma carta arbitral, o que o juiz ia falar? Nada, você não é árbitro, amigo. Basicamente é isso. Tá? Deixa eu só avançar, porque a gente vai entrar numa parte importante aqui agora. A gente já sabe, então. Vamos lá, vamos só definir aqui. Nem toda... o que é patologia? Patologia é uma deficiência de determinada convenção de arbitragem que faz com que a sua eficácia não seja plena. Ponto. Toda cláusula patológica é nula? Não, nem toda. A gente acabou de falar da cláusula vazia, que é patológica e é válida. Tá? Toda cláusula nula é patológica? Claro, né, gente? Se ela é nula, ela não gera efeito, então ela é patológica. A cláusula cheia, ela é patológica? Depende. Tá? A matéria é de direito do consumidor? Pode ser que seja. Entendeu? E quando é que a gente vai definir se essa cláusula patológica é cheia? Só depois que o litígio... se essa cláusula cheia é patológica. Só depois que o litígio estiver instaurado. Porque o consumidor pode concordar com ele. Detalhes. Se a matéria... vamos lá. Contratos de adesão, pessoal. Todo contrato de adesão, a matéria é consumerista? Não, nem todo. O que é que caracteriza um contrato de adesão? Isso é muito importante, tá? Toda vez que a gente vai falar sobre contrato de adesão, alguém me pergunta assim, Paulo, o que é um contrato de adesão? Me dá um exemplo. Aí as pessoas vão falar, banco formula contrato de adesão. As empresas de telefonia formulam contrato de adesão. Eu vou falar para vocês uma coisa que todo dia os senhores veem um contrato de adesão. Contrato de adesão, por essência, ele é o quê? O contrato que uma das partes estabelece todas as condições jurídicas e apenas as condições econômicas sejam, são negociáveis. Tá? Mas a característica principal do contrato de adesão é que a parte aderente, cabe a ela o quê? Aceitar ou não. É pegar ou largar. E aí, onde é que os senhores vão quase todos os dias e formulam o contrato de adesão? Na padaria, no supermercado. Eu chego lá no supermercado, tá lá. A condição do contrato caneta Bic, o supermercado, vamos falar outra coisa, Bombril a X reais. Eu posso virar o caixa e dizer assim, senhora caixa, pelo amor de Deus, esse Bombril está muito caro, faça mais barato para mim? Provavelmente não. O que a caixa vai dizer para mim se eu não quer comprar o Bombril, não compra. Essa é a característica essencial de todo e qualquer contrato de adesão. Tá? Que é o quê? A parte, cabe o quê? Aceitar ou não suas condições. Existem contratos de adesão que há uma certa capacidade de negociação. Normalmente, essa capacidade de negociação ela se circunscreve a condições econômicas do contrato. Nem quer dizer a respeito das condições jurídicas propriamente ditas. Aí, a maior parte dos contratos de adesão escritos que nós conhecemos. A senhora vai no banco, tá lá. Você consegue negociar o quê? Às vezes eu consigo negociar uma taxa. Consigo negociar uma ou outra condição do contrato, mas é só também. Dificilmente vai conseguir negociar condições jurídicas do contrato. É por isso que quando o cliente meu chega com um contrato de banco e fala, analisa aí para mim. Falo, analiso. Posso falar para você se o contrato é bonito ou feio. Porque dificilmente o senhor vai conseguir negociar com o banco e modificar uma cláusula do contrato. Muito difícil que isso aconteça. Eu posso te advertir de alguma coisa que vai acontecer nesse contrato, mas nem sempre. Aí você vai falar assim, beleza, mas me fala então um exemplo de contrato que não é consumerista, ele é de adesão. Eu nem vou falar, eu vou citar o que o STJ julgou agora recentemente, ministra Nancy Andrighi, em 2022. Vou falar para as senhoras e para os senhores. Se há alguém que nós devemos prestar muita atenção em matéria de arbitragem nesse país, é a ministra Nancy Andrighi, porque a mulher entende muito. E ela falou o seguinte, que nos contratos de franchising,
vejam, senhores, que notariamente são contratos civis, eles são contratos de adesão e não se submetem às normas de regime jurídico de direito do consumidor. Olha que legal, né? Isso significa que, para que eles sejam válidos sob o aspecto formal, eles têm que ter a sua tipografia destacada em negrito. Isso é muito importante, tá? Pessoal, na dúvida, vai inserir uma cláusula compromissória no contrato? Não dá mancada, não, tá? Já faz ela em negrito, já destaca a tipografia dela e já coloca a parte para assinar com vistos específicos para a cláusula. Paulo, a minha cláusula compromissória, topograficamente, ela está junto com a assinatura do resto do contrato. Eu preciso colocar visto específico? Rapaz, se você for faixa amarela, você vai falar que não. Mas se você for faixa preta, coloca o cidadão para assinar, viu? Por quê? Porque vai ter juiz de direito que vai dizer que essa cláusula é formalmente inválida, porque o contrato é de adesão e porque não há visto específico. O que a lei fala que tem que ter? Tipografia em negrito, vistos específicos, ou que a cláusula compromissória venha em instrumento apartado. E qual o sentido disso, pessoal? A cláusula compromissória ela deve ser escrita, ela deve ter a tipografia em negrito, e ela tem que ter vistos específicos para que o consumidor entenda, ou o aderente entenda, que ele está renunciando a um direito, para que essa circunstância que é tão importante, para que ela seja levada ao conhecimento inequívoco dele, para que ele não possa alegar desconhecimento futuro. Afinal de contas, a principal característica é o quê? É a vulnerabilidade de uma parte com relação à outra. Então, em contrato de adesão ou em contrato de consumo, senhores, pelo amor de Deus, cláusula em negrito com vistos específicos ou instrumento apartado. Ah, cabe discussão? Cabe, gente, mas a gente não quer discussão nos nossos contratos, a gente quer que os nossos contratos valham. Segunda coisa, a cláusula compromissória, que não é válida, ela invalida o contrato? Não, só invalida a cláusula compromissória. O contrato continua a valer, tá? Especificamente a cláusula compromissória. E antes da gente encerrar aqui, pessoal, para não tomar mais o tempo dos senhores, afinal de contas já tem aqui 1h30 que a gente está nesse bate-papo, o que é o princípio da competência ou da competência antecedente? Esse aqui é excelente. A quem cabe primeiramente dizer se aquela cláusula compromissória ou se aquela convenção de arbitragem, para ser mais amplo possível, é válido. Quem tem que falar primeiro é o próprio árbitro. É ele quem fala se ele é ou não é árbitro primeiro. E isso, pessoal, a jurisprudência aos borbotões. E é o que fala o parágrafo único do artigo 8º da Lei 9307. Quem primeiro decide sobre a própria competência é o árbitro, antes mesmo que o juiz. Existem exceções, Paulo? Existem exceções. Qual é a primeira exceção? Teratologia, né? É aquele caso em que a cláusula compromissória verse, por exemplo, sobre guarda de menores. Precisa do árbitro falar que a cláusula não vale? É óbvio que não. É teratológica a cláusula. Ela não vale, né? Segunda hipótese é quando houver a prorrogação da competência jurisdicional estatal. Então, ajuizou-se a ação perante o juízo estatal. Nenhuma das partes falou nada, opôs o que nós chamamos de exceção de arbitragem perante o juízo estatal. O que vai acontecer? Vai prorrogar a competência dele. Aí, o compromisso, a convenção de arbitragem simplesmente deixou de valer. Tá? Um último detalhe. O artigo 20 da Lei 9307, se os senhores forem olhar lá, ele estabelece o seguinte, que a parte ela pode comparecer para alegar questões inerentes à validade do compromisso arbitral, da convenção de arbitragem. Ela tem que fazê-lo quando? Na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. E quando é que é a primeira oportunidade de falar nos autos, pessoal? É no momento de firmar o compromisso arbitral? Não. Porque só existem autos, só existe arbitragem depois que a arbitragem for instituída.
Então, depois de instituída a arbitragem, é a primeira vez que ele falar. Aí você vai falar assim para mim, Paulo, mas você falou que se firmar o compromisso, vai ter suprido a nulidade. Vai mesmo. Então, o advogado faixa preta faz o quê? Comparece à primeira audiência, vira e fala, olha, não concordo com essa arbitragem aqui. Por quê? Porque há uma patologia na cláusula compromissória. Não firma compromisso arbitral, oferta contestação e fala na contestação que não concorda, suscita a nulidade. Essa contestação vai ser recebida, ela não vai ser entendida como aceitação tácita da Convenção de Arbitragem, por força da própria lei, e, sim, essa sentença lhe for desfavorável, lhe caberá o ajuizamento da ação anulatória dictada ao artigo 33 da Lei de Arbitragem. Olha só, pessoal. Pouca gente sabe disso, mas essa é a conduta que se espera do advogado faixa preta, segundo o Dan, na hora de defender o seu cliente ali em juízo, tá? O cara compareceu, não firmou o compromisso arbitral, contestou e não suscitou a nulidade da convenção, o que aconteceu? Prorrogou a competência do árbitro. Olhem só. Firmou o compromisso, o que aconteceu? Acabou a nulidade. A não ser que o próprio compromisso seja nulo, né, pessoal? Mas a gente não está concebendo essa possibilidade aqui, não, pelo amor de Deus. Tá? Então, basicamente, presidente, para a gente concluir aqui, a gente trouxe esse capítulo 2º, e eu quis destacar aqui esse tempo todo para falar sobre convenção de arbitragem, porque eu acho que depois de, aliás, até mais do que sentença arbitral, essa aqui é a parte mais importante do procedimento arbitral, e nem se instaurou o processo até então. Tá certo? E fica aberto aqui, para quem quiser nesse momento, presidente, se ainda tiver tempo, né, para que seja discutido, ou tiver alguma dúvida que eu puder solucionar, pessoal, ou, naturalmente, se alguém quiser fazer algum apontamento, divergir de mim. Hoje eu estou chateado com a doutora Letícia, ela concordou com tudo que eu falei, eu nem gosto disso. Não teve nenhuma discussão? Não. Normalmente a minha contendente é a doutora Letícia, e ela hoje não discutiu. Hoje ela está boazinha. Hoje ela está boazinha. Agradecemos. Brilhante apresentação. A doutora Letícia apareceu aí. Para divergir. Tô aqui, presidente, firme e forte, e nem foi tão Hoje está com o relator? Com o relator. Importante mesmo, doutor. Ao adiantar da hora, não vou prolongar muito não, mas eu fui advogada de shopping center durante muitos anos, e em alguns contratos, né, alguns shoppings, desculpa, a gente tinha cláusula compromissória, e era o erro, assim, quase que unânime dos advogados na época. Não entendia sequer cláusula compromissória, diferença com compromisso arbitral, se tratava. Realmente, infelizmente, a gente tem bastante falta de conhecimento nessa esfera, né? Acho que é importante o trabalho da comissão justamente nesses pontos, né, de lacuna. Uma lei tão antiga e as pessoas acham que é algo novo, muitas vezes, né? Mas é isso. Se alguém tiver alguma coisa para pontuar, a gente poderia ficar aqui até às 10, sabe, doutor? Uma última barriguinha aqui, ó. Uma coisa que a senhora falou aí, presidente, e que é um exemplo ótimo, né, do que a gente estava falando. Um contrato que normalmente é de adesão, mas nunca será de consumo. O contrato entre o lojista e o shopping center. Excelente, né? Eu também já tive a oportunidade de advogar durante algum tempo para um shopping aqui da capital, e era muito comum que o lojista comparecesse e falasse, olha, essa relação aqui é de consumo. Vou dizer para a senhora que eu nunca perdi nenhuma. Eu já perdi na primeira instância algumas vezes, mas o tribunal sempre reverte. E todas as alegações, assim, praticamente, linha de defesa é essa, né? Normalmente, sim. É um assunto maravilhoso, assim, que a gente, igual eu falei, a gente podia ficar aqui até às 10, mas infelizmente não é possível, né? Todos têm compromissos, acredito, aí, posteriormente, mas o doutor Paulo estará sempre em nossas reuniões, a gente sempre vai poder
ouvi-lo, né, sobre a arbitragem especificamente. Foi muito bom ouvi-lo mais uma vez, agradeço. E a gente vai fazer a nossa presencial para a gente poder... A última presencial, né, a gente foi expulso pela Comissão de Previdenciária, a doutora Eliana, que a gente tinha que ir embora. O problema da presencial é essa, a gente não quer nunca mais ir embora. Mas é muito bom. Aqui em Aparecida, a gente tem mais horário, hein? Só acho. Não, a gente foi expulso da UAB. Essa turma do Previdenciário aí, menina, é terrível. Gente, tem alguém que quer pontuar mais alguma coisa? Presidente, eu Sim. gostaria, como essa reunião foi gravada, aí eu tenho como sugestão para a gente abrir um canal no YouTube para a gente poder compartilhar as nossas reuniões, principalmente quando tiver essas contribuições tão significativas como foi a do Paulo Marcos hoje. Então, assim, a gente também pode trazer outros convidados, e eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acho que até mesmo para a comissão, para a subseção de Aparecida em relação à visibilidade do nosso trabalho, que é um trabalho, como se diz, é de formiguinha, mas é muito importante. E também para a advocacia em geral, para todos os interessados. A Michele, que trabalha comigo, ela é inscrita na nossa comissão, ela não pôde participar porque ela estava aguardando sustentação oral, e eu gravei até por conta dela. Aí depois, e o Paulo, né, brilhantemente explanando, eu falei assim, vou aproveitar essa gravação para a gente abrir um canal no YouTube. Ótima ideia. Aí depois eu vou criar e vou mandar o link para vocês. A doutora Mônica é nossa UTI. Nem te conto que o UTI, na verdade, é o Paulo, tá? Ele que me ajuda. Ótima ideia, doutora. Bom, mas eu agradeço a todos, agradeço o Paulo, assim, é o nosso dia a dia, mas a gente nunca deixa de aprender e de rememorar. Como eu falei assim, às vezes eu fico tão cabeça em instituição que às vezes a coisa didática mesmo, né, de doutrina, e a prática mesmo do dia a dia de outras, né, sobre outros vieses, a gente acaba passando despercebido, e essas aulas são muito, muito importantes, muito interessantes. Sim, fora que a gente tem essa discussão, né? Hoje a doutora Letícia não estava muito a fim de discutir, né, doutor Paulo? E livre se tivesse. Foi muito boa, gente. Com a doutora Letícia hoje. Só para a gente poder finalizar, então, como não teve objeção, gente, as nossas reuniões, então, passarão, ao invés de quarta-feira, quarta-feira do mês, para terça, tá? A gente vai depois enviar para vocês a ata, para todos poderem ter acesso, tá? Mas já fica já agendado aí para todos poderem se organizar, tá ok? E não esqueçam dos eventos da UAB, né, doutora Letícia, doutora Liliana, estamos aguardando todos. Nossa cartilha, presidente. E a cartilha... Aí, doutora Letícia, quinta-feira eu vou lembrar, sim. E a gente vai organizar a nossa... Como que chama lá, da arbitragem? Competição de arbitragem. Competição de arbitragem. Lili, o que você ia falar? Presidenta, rapidinho, só uma dúvida. O horário que vai permanecer as reuniões nas terças serão às 4 ou será mais tarde? Isso, às 4 horas. A intenção é manter. Tudo bem para todo mundo? Para mim tá ótimo. Porque se fosse mais tarde eu não consigo, porque eu tenho pós daqui 1 hora. Mas às 4 horas tá ótimo. Então tá. Combinado, gente. Então, finalizar aqui sua fala, presidente, só para reiterar que o convite referente ao Dia das Mulheres, próximo dia 6, estaremos esperando todos vocês. É um evento grandioso e imperdível. Esperamos vocês na nossa subseção. E como a Flávia disse, a gente quer os homens também, tá? Não é só mulheres, não. Também eu falei mais cedo, eu falei, o convite estende aos homens também, apesar de ser das mulheres, mas eles podem ir, a gente deixa, né?
Beijo, a gente é muito receptivo. A gente leva café para vocês, podem ficar tranquilos. Pode levar presente pra gente, doutor. Tá É por isso que a gente deixa vocês ir, viu? Tchau, gente. Um abraço. Tchau. Pessoal. Ótimo final de tarde. Tchau, até mais. Tchau.